Olá, bem-vindos ao nosso módulo 2, onde vamos, discutir sobre tecnologias aplicadas ao ordenamento territorial no espaço rural. No módulo 1, nós falamos da conceituação, do histórico, da participação da sociedade civil, e agora nós vamos falar sobre essas tecnologias que são aplicadas no ordenamento territorial, né, de forma que a gente possa ter esse pensamento mais crítico sobre o uso dessas tecnologias. Então, no tópico 1, né, desse módulo, nós vamos tratar sobre georreferenciamento e sistemas de informação geográfica, os SIGs. Então, o que é o georreferenciamento? Né? O georreferenciamento é uma metodologia no qual nós podemos localizar de forma precisa propriedades rurais, elementos, né, de forma espacial, utilizando o sistema de coordenadas, escalas. No caso, né, do nosso curso, nós vamos focar especialmente na questão rural e ambiental. Então, aqui eu vou tratar, né, nesse sentido, mas o georreferenciamento, esses são usados para os mais diferentes fins, tá ok? Então, voltando aqui, né, o georreferenciamento é um método que a gente utiliza para fazer uma localização, né, espacial de propriedades rurais, facilitando a identificação e delimitação de área. Nós utilizamos para isso sistemas de informação geográfica, que são ferramentas que permitem a análise do espaço, de dados, né, vinculados a esse espaço e a elaboração, né, de relatórios, mapas temáticos e uma diversa gama de informação espacial, o que auxilia no planejamento do uso do solo e na tomada de decisão do ordenamento territorial. Quando a gente fala de geoprocessamento, né, a gente une dois conceitos aí. O conceito de geo, que está ligado ao espaço, ao território. Então, há necessidade de se trabalhar com uma série de parâmetros ligados ao território, que vou comentar daqui a pouco, como escala, projeção, sistema de coordenadas, né? E processamento, que é a parte computacional. Então, a gente utiliza, junta a parte de geotecnologia, de geo, né, de território, com a parte computacional. Então, o geoprocessamento é o uso de computadores, né, diversos aplicativos, diversos softwares, para podermos localizar e trabalhar espacialmente os nossos dados. E hoje, né, quer dizer, né, não hoje, mas há bastante tempo, isso é uma realidade com a qual a gente trabalha e cada vez mais isso se torna presente na vida das pessoas. Né? Tem uma frase de Gilberto Câmara, né, um dos grandes pensadores, né, foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que se onde é importante para o seu negócio, então geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho. Então, e cada vez mais a gente se vê envolvido com essa parte de geotecnologia. Se você pegar o seu celular hoje, ele está geolocalizado, de diferentes formas, com mais ou com menos precisão, mas está geolocalizado. Se eu quero chegar em algum lugar, nós temos diversos aplicativos que nos ajudam isso e que a gente utiliza constantemente, como o Waze, Google Maps, entre tantos outros. O pessoal que faz esporte utiliza aí, né, diversos aplicativos. Nós temos aplicativos de levantamento de dados espacializados, com coordenadas direto no celular, como QField. Então, existem diversas possibilidades e cada vez mais a gente tem utilizado isso, né, fica cada vez mais presente e as pessoas cada vez mais conscientes, né, de que o território ele é fundamental para que a gente compreenda as situações no qual a gente vive. Então, vamos falar um pouco aqui sobre alguns elementos importantes quando a gente fala da parte de geotecnologia, a parte de geoprocessamento. E o primeiro deles, né, que eu vou ressaltar aqui, é a escala. O que é a escala? A escala é o nível de redução que eu faço do elemento da realidade para o meu sistema computacional. Então, quantas vezes eu vou reduzir aquele elemento? Então, a escala está ligado, né, à minha precisão e à minha quantidade de elementos que eu consigo representar naquela precisão. Então, se eu pego aí uma escala de 1 para 1 milhão, significa que eu estou reduzindo 1 milhão de vezes os meus objetos. Se eu estou pegando escala de 1 para 10 mil, eu estou reduzindo 10 mil vezes os meus objetos. Né? Então, a escala ela é importante para a gente saber o nível de precisão de informação que a gente tem. Outro elemento fundamental quando fala de geotecnologia é o sistema de projeção, né, ou os sistemas de projeção e os sistemas de coordenada. Os sistemas de projeção estão relacionados a você
passar do 3D, do globo, né, do mundo que a gente vive, para o 2D, né, a parte computacional. Então, existem várias técnicas para isso e vários parâmetros que a gente utiliza para isso. Então, quando a gente trabalha com sistema de coordenadas, um desses parâmetros de ajuste nós chamamos de datum horizontal. O que o datum horizontal faz? Ele ajusta, né, os nossos sistemas de coordenadas em função do território. E aí ele vai utilizar parâmetros, né, matemáticos para isso, para que possa ocorrer esse ajuste. E cada país ele vai definindo, né, por exemplo, o seu datum e os seus ajustes, porque isso também muda ao longo do tempo, em função, né, de um fator que é a tectônica de placas, a movimentação dos continentes. Então, eu tenho que rever isso periodicamente. Então, mais ou menos cada 30, 40 anos, isso tem que ser revisto. Claro que hoje existem técnicas, né, mais sofisticadas e sistemas mais sofisticados que nos ajudam a trabalhar de forma mais eficiente, como que foi desenvolvido pelo IBGE, que nós utilizamos hoje, é o Datum oficial do Brasil, que é o CIRGAS 2000, que é um sistema bastante interessante, né, e dinâmico nesse processo de correção das nossas coordenadas em função do posicionamento e do deslocamento que nós temos na placa aí. Junto com o sistema de projeção, nós temos aí, né, diversas formas de trabalhar a projeção. Aí tem sistemas que são projeções cônicas, projeções planas, projeções cilíndricas, cada um com as suas propriedades, né, identificando com maior precisão determinadas regiões do globo. Então, temos que também ficar atento ao sistema de projeção utilizado. É importante que se trabalhe com o sistema de projeção atual definido pelo país, mas muitas vezes nós temos dados que são mais antigos, então vamos estar em outros sistemas de projeção. Então, há necessidade que haja conversão para o sistema atual para que a gente possa trabalhar, né, de forma mais eficiente. Junto a isso, nós temos os sistemas de coordenadas. Então, nós temos o sistema de coordenadas geográficos e o sistema de coordenadas planos. O sistema de coordenadas é justamente que vai utilizar a projeção, né, o datum, para estabelecer a forma de contagem de posicionamento, né, ou x e y, se for plano, ou latitude e longitude, se for geográfico. Qual a diferença, né, entre o sistema de coordenadas geográfico e o sistema de coordenada plano? O sistema de coordenadas geográfica ele trabalha com ângulo, ele trabalha com graus. Então, eu devo considerar, né, a sua utilização quando eu trabalho com escalas menores que 1 para 500 mil. Né? 1 para 500 mil, 1 para 750 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões. Por quê? Porque eu estou, né, é como se eu estivesse me afastando da Terra nesse processo. Meu território mapeado, identificado é cada vez maior, e com isso, a curvatura da Terra passa a ser significativa no meu processo de deformação. Então, eu devo trabalhar com ângulos. Né? Então, existe todo um processamento, todo um cálculo que o software vai fazer para que a gente possa ajustar essa angulatura da superfície para o nosso sistema de coordenadas. E quando é que eu uso coordenada plana? O recomendado é que você trabalhe quando a gente tem escalas maiores que 1 para 500 mil. Então, 1 para 300 mil, 1 para 250 mil, 1 para 10 mil. Por quê? Porque eu estou cada vez mais próximo da superfície, como se fosse um funil. Então, meu território mapeado é cada vez menor. Se ele é cada vez menor, é como se eu estivesse visualizando num plano, porque a curvatura não é mais tão significativa. Então, essa é uma forma que ajuda a gente a escolher, né, qual sistema usar. Uma outra forma também de ajudar nessa decisão é se eu estou trabalhando em territórios muito amplos, onde eu passo, né, de áreas, né, nós chamamos de zonas UTM. Então, é recomendável que se trabalhe com coordenadas geográficas, que trabalhe o sistema como um todo. Porque quando a gente fala de coordenadas planas, nós ainda temos a questão, né, do fatiamento da Terra em zonas. Né? São 60 zonas para melhorar a precisão do resultado. Então, se o meu dado está entre duas zonas ou mais, é melhor trabalhar com coordenada geográfica. Então, são decisões a serem tomadas para que a gente possa, né, escolher o melhor sistema que atenda melhor às nossas necessidades. Além disso, nós temos as propriedades que são afetadas aí, como forma, área, direção,
que a gente tem que observar na escolha, né, dos nossos sistemas de coordenadas aí, dos nossos dados, ok? Mas eu não vou aprofundar nisso aqui, né? Nós temos aí na internet diversos conteúdos que aprofundam nisso. É importante que a gente saiba a necessidade, né, de se compreender esses elementos na hora que a gente está trabalhando com dado. Caso contrário, o que vai acontecer? Se eu pego dados em projeções diferentes, em escalas diferentes, quando eu juntar os meus dados, eles não coincidem, porque foram feitos em escalas diferentes, em projeções diferentes, e aí eu vou ter uma série de problemas aí. Então, a gente tem que entender essa necessidade para poder solicitar, para poder ajustar de forma mais correta, tá? Uh, outro ponto aqui, né, importante a gente ressaltar quando a gente está trabalhando com a parte de geotecnologia, né, principalmente quando a gente trabalha com a parte de SIG, que hoje nós temos uma disponibilidade muito grande de dados na internet. Agora, a gente tem que observar o seguinte, muitos desses dados não são validados. O que a gente chama de dado validado? Né? Eles não passaram por um processo de análise para verificar se o dado está correto numa série de quesitos, como, por exemplo, atende a questões de escala, atende a questões de dados, né, do banco de dados que eu vou falar daqui a pouquinho, atende todo o processo de correção, né, de uma série de parâmetros, inclusive, que são estabelecidos por normativas. Então, é importante que a gente entenda assim, que não é só porque o dado está disponível na internet que é um dado que eu posso estar confiando. Ah, eu vou pegar, vou baixar o dado, vou utilizar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Existem sites confiáveis, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? Vou mostrar apenas três aqui, para que vocês possam entender isso, tá? Mas é importante que a gente busque os dados que são oficiais, os dados que são validados. Gente, eu já ia me esquecendo de mostrar os sites, né, que eu comentei com vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam ver, né, exemplos, né, desses sites de dados confiáveis que nós temos, né, no nosso país. Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. E aí vocês podem ver, né, que nós temos aí o site da INDE, né, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, isso é um repositório de dados do governo federal, diversos tipos, diversos níveis de dados, diversas escalas do país como um todo, né, que diversas instituições que fazem parte, como universidades, como instituições de pesquisa como a Embrapa, né, entre tantas outras, né, vão colaborando, né, com esse dado. É um dado que ele é validado, então ele passa por todo um processo de análise para que ele possa entrar dentro do sistema. Então, vocês podem ver aí, né, tem o visualizador, tem o catálogo de dados, então ele é bastante interessante de ser utilizado. Nós temos o portal do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então ele traz vários dados territoriais do nosso país, então se a gente observa o menu, nós temos aqui a parte de geociências, nós temos organização do território, e nós temos várias malhas de dados, malhas municipais, malhas estaduais, e diversos outros dados podem ser baixados aí. Nós também temos o Banco de Dados Geográfico do Exército, que também é uma fonte de dados muito interessante, porque quando foi feito o mapeamento sistemático do Brasil, né, esse mapeamento sistemático foi feito em diferentes escalas, né, o mapeamento básico do Brasil, uma parte do Brasil foi feita pelo IBGE, uma parte do Brasil foi feita pelo Exército Brasileiro. Então, aqui nesse site, vocês conseguem acessar esses mapas em formato, né, vetorial, e aí vocês têm aí, né, de curvas de nível, drenagens, pontos interessantes, né, como fazendas, né, pontinhos, né, de referência, não é a fazenda em si, mas pontos relevantes, né, que podem ser utilizados como base de dados para diversos tipos de análise. Então, esses são alguns sites, existem muitos e muitos outros, né, vários estados e municípios trabalham com geração de dados e disponibilização de dados em seus geoportais. Então, cabe, né, quando se for trabalhar com isso, buscar essas informações no seu município, no seu estado, ou em nível federal, né, para que se possa usar dados que sejam confiáveis. Então, são esses alguns sites que eu queria mostrar para vocês. Um outro problema que também a gente pode encontrar nos nossos dados quando a gente vai trabalhar com a parte de SIG são dados em diferentes escalas, como eu estava comentando ainda há pouco. O que acontece, né? Nós temos aí diversos órgãos brasileiros, né, do governo que fazem estudos, levantamentos de diversos parâmetros, como, por exemplo,
a malha hídrica brasileira. Só que isso é feito em diferentes escalas, desde escalas de baixa precisão, como escala de 1 para 5 milhões, 1 para 2 milhões, até escalas de mais alta precisão, né? 1 para 10 mil. Só que aí, quando eu começo a juntar determinados dados, né? Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu num estudo que a gente estava fazendo, né? Nós pegamos dados de unidades de conservação, e muitas dessas unidades de conservação, os limites, né, são estabelecidos, né, por corpos hídricos, por rios, e aí nós baixamos, né, nós pegamos uma malha hídrica, né, oficial também. Quando nós juntamos os dois elementos, os limites não coincidiam, né? A malha hídrica tinha um desenho e a unidade de conservação tinha um desenho aproximado, mas não batia. Por que isso? Porque os dois elementos, né, unidade de conservação e a malha hídrica, foram feitos em escalas diferentes. Isso implica na precisão e nos detalhes. As unidades de conservação tinham mais detalhes do que a malha hídrica, que tinha menos detalhes, né? Foi gerado numa escala de menor detalhe. Então, isso é um problema. Como é que a gente ajusta isso, né? É um trabalho grande a ser feito, né? Muitas vezes envolve um redesenho aí para atingir a escala. A ideia, né, é que você, infelizmente, você trabalha com dado de menor precisão, porque o de maior precisão eu tenho detalhe para reduzir. Agora, né, o que eu tenho pouca precisão, eu não posso dar mais detalhes, porque eu não tenho essa informação. Isso é um ponto relevante para a gente destacar aqui, porque eu já vi trabalhos que isso acontece, tá? Que quando eu tenho, eu posso ir, né, de uma escala de alto detalhe para uma de baixo detalhe. Então, por exemplo, se eu tenho um dado de 1 para 10 mil, eu posso pegar ele e representar numa escala de 1 para 100 mil. Por quê? Porque eu estou reduzindo os detalhes. 1 para 10 mil tem muito detalhe. Então, eu posso ir para onde menos detalhe. Agora, se eu tiver um dado na escala de 1 para 100 mil, eu não posso ir para uma escala de 1 para 10 mil. Eu não tenho informação para isso. Então, se meu dado foi feito 1 para 100 mil, aquele é o meu limite, eu já posso chegar até ali. Eu posso colocar ele 1 para 200 mil, 1 para 300, quer dizer, eu posso reduzir o detalhe dele, mas eu não posso dar mais detalhe para ele. Só que se você colocar isso em qualquer aplicativo e começar a dar zoom, ele vai fazer. Só o aplicativo ele não sabe que ele não pode fazer isso. Então, a gente tem que ter a noção, né, que a gente não pode fazer. Eu dou mais um exemplo aqui para vocês. Uma vez uma empresa me chamou para fazer uma revisão de um relatório, e quando eu fui olhar as mapas, foi exatamente esse problema, né? A pessoa que fez, ela pegou um dado, né, de uso do solo, que estava na escala de 1 para 300 mil, deu zoom e fez o mapa 1 para 25 mil. Ele não poderia ter feito isso, não há detalhe para isso. E aí eu informei para a empresa, olha, existe um problema aqui, né? E isso aqui não vai ser aprovado nos órgãos ambientais. Quando chegar lá, eles vão identificar também esse problema. Então, a ideia é sempre que a gente tem essa percepção. Ó, a escala que o dado foi feito é a minha escala limite. Eu só posso ir para a escala de menor detalhe com ele. Tá ok? Então, vamos começar a falar de aplicativos aqui. Né? Vamos, né, nesse nosso tópico aqui, vamos falar especificamente de sistema de informação geográfica. Existem diversos sistemas de informação geográfica, né, disponíveis aí. E a gente costuma dividir o sistema de informação geográfica em 5 elementos, né? Como vocês podem ver aí na figura, né? Então, esses 5 elementos compõem esse sistema, né? Que na verdade não é um software quando a gente fala de SIG, né? Muitas vezes as pessoas confundem que SIG com software, mas não. Ele é mais amplo do que isso. O software é uma parte do SIG, tá? Então ele começa com a parte das pessoas. A gente até brinca, fala o peopleware, né? A parte das pessoas. Então, quem é que vai manipular aquilo? Quem é que vai mexer com os dados? Ele tem que ter uma série de conhecimentos, como eu comentei acima, né? Sobre escala, sobre projeção, sobre cartografia, né? Muitas vezes sobre banco de dados. Então, quem são essas pessoas técnicas? Dentro de pessoas também, a gente pode destacar, né, o nosso público-alvo. Para quem a gente está fazendo esse material? Então, a ideia é sempre pensar assim, quando você está executando alguma atividade, pensar, olha, para quem que eu estou fazendo esse processamento, esse dado espacial, esse mapa? Né? Para que ele possa ser compreensível, ele possa ser legível para essas pessoas. O segundo elemento, né, são os dados. Eu comentei disso já acima, e a ideia é que esses dados estejam, né, em escalas compatíveis, sistemas de projeção compatíveis, que sejam dados confiáveis, dados validados, para que eu possa usar
sem problemas, sem grandes dores de cabeça, né? Outro elemento, né, que a gente pode destacar aqui é o software. E aí existe uma série de discussões, até de brigas, que eu considero desnecessárias, né? Quando a gente fala de software, pode ser qualquer aplicativo, tá? Não existe um melhor do que o outro. Existe aquele que atende a sua demanda de projeto. Eu acho que a escolha do software ela tem que estar focada nos seus objetivos de projeto. Vamos dividir em dois grupos: softwares pagos e softwares livres, softwares gratuitos. Né? Qual escolher? Então, vamos usar o software livre, ele é de graça. Eu falei assim, beleza, existem softwares muito bons como o QGIS, ele é excelente. Só que ele não atende tudo. E aí você vai deixar de fazer, você vai quebrar sua cabeça, porque o software não faz. Você vai deixar de, por exemplo, executar um projeto porque o software não faz. Então o software pago é melhor todo. Eu falei, também não. Tem softwares muito bons. O líder de mercado hoje, né, é o ArcGIS, da Esri, né, uma empresa norte-americana. Ele é muito bom, mas ele também não atende tudo. Aí eu falei, vou usar o pago. Aí ele não atende uma coisa que eu preciso fazer. E falei, e agora eu não vou fazer? Eu falei, não, a coisa não deve ser pensada pelo custo, né? Quando possível, claro. Às vezes não tem jeito, né? O custo às vezes pesa muito. Então a gente também tem que falar, olha, se o custo pesa muito, vamos lá para o software gratuito e vamos trabalhar, vamos elaborar, vamos criar em cima dele. Mas quando possível, a ideia é escolher aquele que vai atender a demanda do projeto, atender os meus objetivos. Aí sim isso orienta uma boa escolha. Comumente, né, a gente trabalha, né, com os dois, tá, com um complementando o outro, porque tem coisas que um faz que o outro não faz, e vice-versa. Então a gente trabalha nessa complementação dos softwares. Outro elemento, né, são os métodos utilizados. Então, quais métodos eu vou utilizar para processar os meus dados? Aí existe uma infinidade, vai depender do que você quer fazer. Quando nós falamos lá no módulo 1, né, sobre os instrumentos, né, de ordenamento territorial, vários daqueles instrumentos têm metodologias específicas de processamento de dados espaciais. Então, a gente tem que olhar aquela metodologia, olhar quais são os dados necessários, quais são os processos necessários para poder executar de forma eficiente. E saber se o meu software faz isso, né? Ou se eu tenho que trabalhar aí, né, de uma forma juntando, né, partes, fazendo programação. Então, existem diversas formas de trabalhar com a parte metodológica. E o outro elemento, né, o último elemento que eu vou destacar, é o hardware. O hardware ele também é fundamental, então a gente também tem que entender um pouquinho disso para poder trabalhar com o nosso dado. Principalmente porque cada vez nós temos acesso a dados mais sofisticados, dados mais pesados. Então eu preciso saber, olha, eu vou trabalhar com dados que demandam muito processamento do computador, então eu preciso ter um computador mais potente. E aí a gente tem que pensar no tipo de HD, né, a velocidade de leitura que ele faz, na quantidade de memória RAM, que é a memória de processamento rápido do nosso computador, eles têm que ser compatíveis. Núcleos de processamento também tem que ser compatível. Chip, né, o chipset do computador ele também tem que ser compatível. Dependendo do que eu vou fazer, a placa de vídeo ela é importante para ajudar no processamento dos meus elementos. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, quando a gente está trabalhando, né, nessa parte, para saber, olha, eu tenho um computador que eu consiga executar de forma eficiente, ou eu vou ter um computador que vai ficar travando e eu não vou conseguir trabalhar. E aí eu vou ocupar o software, vou ocupar, né? Então eu tenho que ver aquilo, né, que eu tenho condição de trabalhar, o dado tem condição de trabalhar, e a máquina, né, que eu vou estar executando isso. Então, juntando esse conjunto aí, desses 6 elementos, juntando o público-alvo também, né, nós temos o que nós chamamos do sistema de informação geográfica, ok? E nós também separamos aí, agora vamos falar um pouquinho mais do software, né, do sistema de informação geográfica. Quais são as funções, né, do SIG, do sistema do software de informação geográfica? Nós podemos destacar aqui, né, 6 funções do nosso SIG. Né? Primeiro, capturar os dados. Então, eu posso fazer entradas diferentes, né, ter diferentes entradas de dados dentro do nosso sistema. Então, eu posso pegar dados já disponíveis na internet, eu posso digitalizar esse dado, então eu tenho, né, uma base de dados de fundo, como, por exemplo, uma imagem de sensoriamento remoto, que eu vou falar no próximo tópico, né, e aí eu extraio os elementos como drenagens, lagos, uso de ocupação,
né? Posso trabalhar com coordenada, então a gente trabalha hoje muito com GNSS, né? O antigo conhecido GPS, né? Hoje nós chamamos de GNSS, tá? Porque ele trabalha com diversas constelações satélites. O GPS trabalhava com uma constelação, que era a constelação norte-americana. Hoje nós trabalhamos com várias, né? Por isso nós chamamos de GNSS, né? Então existem várias formas de a gente entrar com dado dentro do sistema. A outra forma é o armazenamento do meu dado. Como é que eu vou armazenar esse dado dentro do sistema? E aí eu vou armazenar isso, né, dentro de um banco de dados, né, ou como ele arquivos individualizados. Eu vou armazenar ele como aí vou falar um pouquinho da geometria, né, com ponto, linha ou polígono. Cada um deles tem uma função diferente. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Uma outra função que nós temos dentro dos softwares de SIG é o processo de identificação. Então, eu tenho todo software que faz identificação geográfica ou no banco de dados. Então, eu posso clicar num elemento, né, na minha tela geográfica, ele vai trazer a informação que tem no banco de dados, ou eu posso fazer uma consulta ao banco de dados e ele me mostra no elemento geográfico, né, aquilo que eu estou consultando. O grande diferencial dos SIGs, né, para outros softwares, como por exemplo softwares de desenho, né, como comumente conhecidos como CADs, né, são as ferramentas de análise. Então, isso é o grande diferencial, né? Os softwares de SIG, né, então eu vou chamar aqui comumente de SIG, tá? Para não ficar falando toda hora software de SIG, eles têm um número muito grande de ferramentas de análise para as mais diferentes finalidades. Então, eu vou ter ferramentas para identificação, ferramentas para separar meus dados, ferramentas para sobreposição de informação, ferramentas para cálculos estatísticos, ferramentas para gerenciamento de dados, ferramentas para análises hídricas, análises espaciais, e, enfim, é um volume muito grande de ferramentas. E isso é que traz a riqueza e o grande potencial, né, desses softwares. A outra função é a visualização. Então, como é que eu visualizo a minha informação? Eu posso visualizar em tela, dentro do próprio software, eu posso gerar relatórios, eu posso gerar gráficos, é uma forma de eu visualizar meu dado. E, por fim, eu tenho as diferentes formas de saída. Então, eu posso salvar isso como um arquivo de imagem, um arquivo PDF, eu posso salvar como um arquivo do próprio software para continuar trabalhando posteriormente. Eu posso, hoje, salvar, né, e disponibilizar como mapas interativos online. Isso tem sido utilizado enormemente, até mesmo para facilitar o uso do público. Então, hoje é um grande ferramental na área de gestão, né, os mapas interativos online, porque o gestor, muitas vezes, ele não é o técnico que sabe mexer com o geoprocessamento, mas ele precisa do dados parcelado para ele poder compreender uma determinada situação. Lembrar, quem é meu público-alvo? Então, os mapas interativos hoje, eles chegam, né, com cada vez mais força para isso, para facilitar a tomada de decisão na área de gestão. Então, os dados usados, né, num sistema de informação geográfica, a gente pode separar aqui os vetores, né, falei ali do armazenamento, então nós temos pontos, linhas e polígonos. Cada um tem uma função diferente. Então, os pontos, né, nós definimos com um par de coordenada, né, onde eu tenho uma identificação precisa daquele ponto. Uma linha são dois ou mais pares de coordenadas que são conectados, formando a minha linha. E um polígono, né, são três ou mais pares de coordenadas conectados e onde o último é igual ao primeiro, para poder fechar o meu polígono. O ponto, ele identifica um elemento, nós chamamos de discreto, um elemento único, né, pontual no meu território. A linha, ela trabalha com direção e fluxo de informações. E a área, né, o polígono, ele trabalha com a informação num determinado território. Então, a gente verifica que, dentro dos SIGs, cada elemento vetorial tem uma função diferente. Além disso, eu posso trabalhar também dentro dos SIGs, né, e cada vez está se tornando mais comum, com imagens de sensoriamento remoto. O que são imagens de sensoriamento remoto? Imagens de satélite, fotografias aéreas, imagens de drone. Nós vamos abordar isso em outros tópicos, mas eu posso usar aí essas imagens dentro como elementos de base para extrair informações, para fazer processamento de diversos tipos. Eu tenho as matrizes. O que são as matrizes? São superfícies matematicamente ou estatisticamente calculadas. Então, eu tenho uma série de vetores, pontos, linhas, normalmente, e a partir deles eu faço processamentos matemáticos e estatísticos, como, por exemplo, né, interpolações,
para prever, para simular dados onde eu não tenho dado. Eu tenho dado no elemento, na linha ou no ponto. E aí, entre pontos ou linhas, eu não tenho informações. Então, quando eu faço esse processamento matemático, ele vai partir de diversos modelos, equações, fazer essa predição e gerar uma superfície para mim, que nós chamamos de uma matriz. Tudo isso vai estar ligado dentro de um banco de dados, né? Hoje a gente trabalha muito com banco de dados, a gente não trabalha mais com os dados, né? Evita trabalhar com os dados individualizados, até porque a gestão do banco de dados ela é mais eficiente. E aí buscar também, né, o banco de dados que melhor atenda às nossas necessidades. Então, em resumo, né, o geoprocessamento, né, o georreferenciamento, né, e o SIG são hoje instrumentos fundamentais para a gente trabalhar com gestão territorial no espaço rural. Se você pega um único exemplo aqui, o CAR hoje ele é todo trabalhado em cima de imagem de sensoramento remoto e de SIGs, onde eu extraio as informações, gero o meu arquivo vetorial e coloco no sistema governamental para mostrar, olha, essa é a realidade que eu tenho no meu terreno. Então, é fundamental que a gente entenda o potencial, as limitações, para que a gente possa utilizar desse ferramental de forma eficiente. Obrigado por terem assistido, né, ao nosso tópico e nos vemos na próxima aula.